Boa noite, meninos. Estamos aqui de volta. Sayuri vai continuar falando para nós aqui a segunda parte da nossa aula sobre mastigação, sobre o bruxismo. Talvez nós nem vamos conseguir falar do bruxismo, deixamos para uma próxima aula. Vamos. Não, é porque o assunto da mastigação está muito bom, né? É um assunto que eu acho que interessa bastante para todas. Nós vamos entrar na parte das perguntas também. E se não der tempo, se der tempo, nós vamos. Se não der tempo, a próxima aula nós falamos também do bruxismo, que eu acho que é um assunto também muito interessante. E nós vamos, então... Sayuri, você estava em que ponto nós estávamos falando da criança. Só para completar o que você estava falando ali, é uma coisa que eu falo sempre na dieta, e eu falo sempre para as minhas amigas que têm criança pequena, né? Eu criei 5 filhos homens, tá? Então eu tenho... Inclusive, o Renato se inclui nisso, né? Porque eu praticamente criei ele. Ele foi criado junto com os meus filhos. E o que acontece é que, eu vou repetir aquilo que você está falando sobre... você precisa experimentar, se gostou, gostou, se não gostou, tá tudo bem, não é obrigado. Mas existe uma coisa que desde quando a criança nasce, ela não vai no supermercado buscar o abençoado do açúcar para jogar dentro da mamadeira dele no leite que a gente serve, né? Essa açúcar, ela sai lá do supermercado, porque a mãezinha buscou, colocou dentro de casa, pega, enche uma colher de açúcar. Gente, quando eu vejo aquilo, eu tenho vontade de sair correndo. Quer dizer, eu saio correndo, né? Porque eu não posso, como eu não posso pegar a mamãezinha e assim, fazer assim na bochechinha dela, eu corro de perto dela. Então, aí a mamãe pega o açúcar, coloca ali dentro para a criança, e aí depois, quando a criança está com 2 anos, mais ou menos, aí ela, se não for muito doce, ela não come. Se não for muito, entendeu? Por que ela não come? Porque a abençoada da mãe enfiou o açúcar na criança, né? Viciou a criança. Isso, e a outra coisa que a Sayuri falou sobre os nossos hábitos como pais, né? Nós não gostamos de algo, nós não servimos para a criança. E eu tenho exemplo disso até hoje, que eu estava conversando sobre isso com o meu filho. Tem aquela menina linda dos olhinhos verdes que vocês conhecem, que me ajuda muito, ela não gostava de carne de porco. Mas ela não sabia que ela não gostava. A mãe dela não gosta de carne de porco. E aí ela também não gostava. E eu disse para ela, você já experimentou? Ela não. Eu falei, então você vai experimentar e vai decidir se você gosta ou não. Adora carne de porco. Então isso aí é aquilo que nós temos que... Olha quantos anos ela tem? 14 anos. Ela descobriu que ela gosta de carne de porco agora. Tudo. Né? Ela descobriu 14 anos ela não experimentou carne de porco ainda. Isso. Então, a mãe não gosta, ela também não gosta, e assim foi a vida. E é isso que nós temos que mostrar. E quanto às mães que estiverem nos assistindo, mulheres do meu coração, cuidado com os dentes dos filhos de vocês, cuidado com a cárie, cuidado, como a Sayuri falou da bolacha, né? Pega a bolacha, a criança abre a bolacha e passa o dente, aquilo entra ali, aquilo ali para você limpar, para você tirar aquele açúcar de dentro do dente é muito difícil. Então não compre a bolacha recheada para o seu filho. Não compre. Em relação à cárie, né? O pior... Estão me ouvindo, gente? Estamos. É o pior tipo de... É o alimento mais cariogênico. Aquela gordurinha que tem dentro da... Foram feitos estudos. Se você comer uma bolacha recheada e escovar o dente em seguida, você não remove todo o açúcar que ficou grudado no seu dente. Então, realmente, aquilo é um crime. Hoje em dia, 2 coisas que, se a gente puder extinguir da alimentação das crianças, é danoninho e bolacha recheada. Ai, amada, vamos aproveitar a sua deixa e vamos falar do Nescau? Vamos falar do Nescau, que é a mãe que enche um copo com a metade de Nescau. Assim, ela pega 3 colheres de Nescau e balança, assim, entrega para a criança. Ô, meu filho, eu te amo, mas eu vou te matar assim mesmo. Amém, né, gente? Sabe que me desculpa. Quem faz bolo de chocolate sabe que no bolo de chocolate não vai Nescau, né? Vai cacau. Por que não vai Nescau? Porque o Nescau, ele é mais, acho que 70%, 80% da composição do Nescau é açúcar, né? É como se você... Então, se você coloca... eu não sou boleira, mas eu aprendi isso. Quando você vai fazer uma receita, a quantidade de açúcar tem que ser igual ou menor que a quantidade de farinha. Se você coloca mais açúcar do que farinha, ele explode, né? Ele fermenta demais e ele explode. Ele explode o bolo e explode a gente, né, Sayuri? Não dá nem para comer o bolo, viu? Não vai nem chegar... mas, enfim...
Na receita do bolo de chocolate não vai Nescau na receita. Pode ir depois, na cobertura, mas na receita vai cacau 50%, né? E é 50% por quê? Porque é 50% cacau, 50% açúcar, tá? Então, mesmo a gente que faz Dukan, né, a gente usa lá o cacau 100%. Ele tem pouco carboidrato e quase nada de açúcar, né? Carboidrato no sentido de farinha, mas ele não é adocicado, né? Não é adicionado açúcar. Por isso que quanto mais cacau, mais caro é o produto, né? Então, dá Nescau para uma criança, achocolatado de qualquer natureza, para uma criança com menos de 3, 4 anos, essa mãe deveria ser denunciada, né? Deveria ser detida. E aqueles sucrilhos que é açúcar puro, aquele negócio. Os sucrilhos é uma delícia, né? Eu sei que nós estamos revoltadas, né, com todo direito, com essas mães, mas eu quero fazer uma pergunta, posso? Porque senão nós vamos entrar na alimentação das crianças e nós não vamos parar, porque isso é um assunto polêmico que revolta nós que sabemos o quanto isso prejudica, né? Então, mães, por favor, mães desse Brasil que estão nos ouvindo, não se ofendam com a nossa indignação. Nós estamos indignados porque nós somos mães e queremos bem aos seus filhos. Tá bom? É só isso. Aqui não tem ninguém julgando vocês, não tem ninguém achando que, né? Que talvez as mães vão nos ouvir e vão falar: nossa, eu me mato de trabalhar para comprar um danoninho para o meu filho, para comprar o achocolatado para ele tomar de manhã. Agora vem essas mulheres loucas, essas ducanianas que se dizem imparáveis, ficam falando mal de mim. Não tem ninguém falando mal de vocês, não, amadas. Nós estamos falando bem de vocês. Até porque se você tiver Até porque se você estiver nos assistindo, sim, se você tiver, nós estamos falando mal da mãe que dá o açúcar, porque o açúcar está lá no supermercado e ele não tem perna para chegar na casa da abençoada. Então nós realmente estamos falando mal da mamãezinha, mas é pelo seu bem, amada. Se você está nos assistindo, você é uma ducaniana e sabe muito bem o quanto nós estamos falando sério, verdade, então estamos juntos, né, amada? Estamos juntos. Mas, Sayuri, me diga uma coisa. Antes que a gente apanhe, né? Assim, antes que nós sejamos jogadas fora do YouTube, vamos falar uma coisa, amada. Uma pergunta que eu quero te fazer, que para mim é muito importante. Eu sou uma pessoa muito agitada e eu acho. Ô, Vanilda, você liga seu microfone para nós, amadinha. Falta dinheiro, dá para ela. Isso, amada, desliga aí para nós, meu amor. Não preocupa, não. É só você pedir seu marido. Encosta onde que tem um microfonezinho assim, toca nele que ele vai ficar vermelhinho. A pergunta, Sayuri, que eu quero te fazer é o seguinte: qual é a forma correta de mastigação, principalmente para nós ducanianas que comemos carne, que comemos né, a coisa mais densa, mais dura, mais rija? Qual é a forma correta? Eu sinto muitas dores na parte interna, né, da boca, quando mastigo, até mesmo pelo problema que eu já te falei da gengiva, mas enfim, independente disso, qual que é a forma correta? Como nós devemos mastigar para ter uma saúde bucal, para ter uma saúde do estômago, né, e que a coisa funcione? Então, não existe uma forma correta de se mastigar. Sim. O que eu posso dizer é o seguinte: a nossa mastigação trabalha no sentido abre e fecha, tá? Apesar de você ter a impressão de que você está fazendo assim, você não está. A nossa mastigação, ela trabalha desse sentido, ela abre, ela faz movimentos rotacionais sobre os molares, né? Aqueles dentes do fundo que são maiores, porque eles foram feitos para fazer a dilaceração, moer. Molares vem de moer, eles são responsáveis por moer o alimento, tá? Então, quando você leva o alimento na boca, já começa daí. Vou sempre tentar relacionar com dieta, Carla, porque assim, é tão importante a gente saber mastigar, né, nos alimentar, não só a qualidade do alimento, como a forma que a gente se alimenta, é tão importante para a gente emagrecer, que eu acho que é bem legal a gente bater nessa tecla. Então, assim, quando você coloca o alimento na boca, primeiro, coloque pouco, né? Porque não é só o dente que está trabalhando. Nesse momento, lembra lá do bebê que começou
a fazer a pega do bico da mãe, que ele fez o movimento da língua, que ele fez tudo isso que quando você está mastigando, está trabalhando lábio, língua, bochecha, respiração, nariz, está trabalhando esses músculos aqui, esses músculos aqui, esses músculos aqui, tudo está trabalhando, tá? Então, quando eu vejo um rosto que o olho está assim e que eu tenho olheiras profundas, eu sei o que essa criança come. Eu vou sempre falar criança porque o meu público é muito trabalhar na prevenção, tá? Então, a gente traz essa memória, né? Come com pressa, a gente já aprendeu a comer com pressa. Engole, e para comer com pressa, nem mastiga. Eu tenho muita coisa que eu nem mastigo. O melhor é uma alimentação que é aquilo que eu falei, um purê, uma coxinha que você dá 2 amassadas com a língua, pronto, engoliu, tá? Então, quando a gente sentar para comer, para nos alimentar, a primeira coisa, vamos respeitar, porque antigamente as pessoas rezavam antes de uma alimentação, né? Para quem leu Profecia Celestina, eu li Profecia Celestina, ainda existe aqueles lugares onde os monges, antes de comer, eles abençoam e agradecem a comida. No Japão ainda se faz isso também. Se abençoa e se agradece a comida. Não é uma oração longa, é simplesmente gratidão, né? Só de você ter essa postura diante da sua comida, já fez você parar, já fez você respirar, que hoje na consolidação a gente falou isso, né, cara? Sim. Deixa o alimento longe, porque pelo menos você vai ter que ir até ele. E nesse processo... pensar. Você tem tempo de pensar. Então, quando você vai mastigar, é um processo automático, né? Então, você vai pôr o alimento na boca. Não coloque um monte, coloque o suficiente. Eu digo sempre a ponta do garfo, que é o máximo que a gente consegue mastigar direito, tá? Para não ter refluxo. Gordinho adora ter refluxo, né? Mas gordinho come rápido, gordinho não mastiga, gordinho às vezes come de colherada. Eu como, gente, comi minha vida. Eu adoro comer de colherada. Se deixar... eu ainda como. Então, assim, uma das coisas que a gente precisa aprender é comer de garfo e faca, descansar os talheres. Por que você vai descansar os talheres? Porque você vai mastigar 25 de um lado, 25 do outro. Só que lembra que não é só dente que está trabalhando. Essa língua, ela está lá, ó. A língua é a dona da casa, tá? Então, a língua, ela faz todo o processo. Ela vai para cima, ela vai para baixo, ela joga o alimento de um lado, ela joga o alimento do outro. Por isso que às vezes você tem a falta de um dente, você tem dificuldade de mastigar, você tem dores nos dentes do lado, por exemplo, se falta um dente no meio, sim, os outros 2 são sobrecarregados. E você sempre vai tentar levar a sua alimentação para o lado onde você tem mais dentes. E se você tiver mais dentes na frente, você vai tentar fazer um processo de moer nos dentes da frente que não foram feitos para isso. Tá? Nossa, gente, isso eu preciso de mudar, urgente, porque eu dou umas 3 mastigadas em engulo. Pois é, não pode. Não, vai ver que é por isso que você não tem cárie também. Ele nem encosta, ele come assim, ó. Ainda joga água por cima. Eu sei que você não precisa emagrecer, mas você está dentro do clube, você entende de musculação, de musculatura, de osso, então você precisa passar pela experiência de falar, realmente, eu me senti melhor, eu acho que realmente a gente tem que respirar para mastigar, a gente tem que sentar, pôr o garfo, faca. A vida é muito corrida e nós estamos nessa pegada hoje, infelizmente, porque nós não respeitamos mais o nosso corpo. Né? Eu acho lindo aquela pessoa que come devagar, que coloca os talheres. Com classe. É maravilhoso. Né? Então, a gente não precisa ter 10 talheres de cada lado, né? 3 copos, um de suco, um de vinho. Mas, gente, importantíssimo, a comida, né? O ovo cozido, a gente come ovo cozido. Na pressa, a gente come no máximo 2 vezes, né? A primeira para pegar metade da gema e a segunda para terminar de comer. E aí a gema entala na garganta, aí você desce lá um copo de água. Vocês pensam que eu não sei, ó, a Vanilda tá assim, rachando. É bem isso, gente. Por quê? Bem isso. Porque ela acha que eu não passo por isso, que eu não conheço a vida de quem adora comer.
Ah, É porque você não tem cara, Sayuri, de quem adora comer. eu vou falar uma coisa, eu sou aquela que passa vergonha no café da manhã do hotel, sabe? Parece aquelas mortas de fome que nunca comeu Não na parece. vida. Sou eu, tá? Porque assim, eu já mando alguém na fila da tapioca, porque Fica quando eu 3 em cada lugar chegar, pegando eu a já comida só para peço... Sayuri. Na hora que ela chega na mesa, tá tudo lá e Ó, pensa que é da família. Não, é só da Sayuri. eu vou naqueles buffets, sabe? Agora não tem, né? Porque estamos em pandemia, mas sabe quando eu contrato buffet? Uma vez eu estava acostumada a pedir logo 4 crepes, Ah, que delícia. sabe aqueles crepes? Uhum. Eu sempre pedia lá 4 crepes. As pessoas me olhavam, tipo, nossa! A Vanilda se mata de rir, a Vanilda se acaba. Deixa eu te falar, eu fui pedir 4, né? Aí cheguei na mesa só eu com 4. Todo mundo, nossa. Aí começaram a pedir 4. Quando eu voltei para a fila, porque eu não comi só 4. Tinha 8 para você. Meu, falaram assim, você não, mas comeu agora... mais de 4? Não, só podia 2. Eu falei, mas por que só pode 2? Eu vou ter que pegar a fila de novo para pegar mais, mas eu quero 4. Eu quero um desse, um desse. Então cortaram esse negócio de 4, porque eu estava comendo de 4 em 4, acho que ia acabar logo, né, com os crepes. E aí, o doce eu como um de cada, né? Então, assim, eu sei, eu sou compulsiva. Eu sento na mesa para tomar café, eu desço logo 6 pães franceses, tranquilo, com mortadela. Tá mentindo. Gente, você não tem cara. Tranquilo. Você tem cara de ser super crassuda. Não. Na hora de comer, filho. Quem vê cara não vê Sayuri. Quem vê cara não vê Sayuri. Exato. E eu não tenho vergonha de comer. Eu tinha vergonha do meu tamanho, mas Você tinha não vergonha de comer. engordar, mas de comer não. Mesmo, porque a gente... Eu era assim, eu comia como se não houvesse amanhã. Quando chegava amanhã, eu chorava. Aí Enfim, chegava o amanhã. né? Então, assim... E o amanhã sempre era chega, né? O amanhã sempre chega. Eu fazia a despedida. Gente, quem não fez? Amanhã eu vou começar a dieta. Vou começar tudo hoje. A menina falava assim, gordinho gosta de fazer despedida, né? Ele se despede de tudo. Amanhã ele vai fazer dieta, ele compra tudo que ele quer comer hoje, ele come tudo hoje. Então ele se despede do saco de pipoca, do saco de biscoito. Coca-Cola. Gordinho é igual homem sem vergonha na despedida de solteiro. Ele arruma um monte de namorada e casa com todas só para fazer 50 despedidas de solteiro. Não casa com ninguém. Acho que só casou comigo, viu? Ele fez 50 despedidas de solteiro, mas tudo Mas só bem, casou com você? É o gordinho também, sim. É o gordinho. Ele desfaz despedida de... Sayuri, você deu sorte. Você deu sorte, porque capricorniano não é bem assim não, tá? Gente, não vamos conversar com o signo, não. Continua aí na mastigação, senão nós vamos longe com esse negócio. Então, quando a gente está comendo, eu acho que a dica é essa. Não tem uma forma correta de você comer. Mas o ideal é que a gente mastigue para evitar refluxo, para evitar má digestão e para principalmente a gente que está na luta do sobrepeso, ter o tempo de respirar, dar aqueles 20 minutos. Não é mentira esse negócio de que 20 minutos, seu cérebro precisa de 20 minutos para processar que entrou um alimento. Quem tem filhos, eu tenho filhos, eu faço sempre esse teste. Quando eu quero que eles comam, né, comida, o que acontece? Está dando a hora de comer e eu não estou com a comida pronta, a gente tem a mania de falar assim, belisca um negocinho. E se você reparar, quem faz isso, vai reparar que daqui 20 minutos, quando você servir o almoço, ele não vai comer o que ele queria comer. Ele não vai comer o que de costume ele come, tá? E eu já fiz esse teste comigo. Eu já cheguei em casa... Cheguei em casa não, uma vez eu estava na fase cruzeiro ainda, deu 11 horas da noite, eu desci disposta a comer, tá? Por mais que a Carla diga que não pode comer o leite, o farelo à noite, aquele dia eu falei, eu vou jacar, mas eu vou jacar dentro da dieta. E aí, o que eu fiz? Eu desci, disposta a comer alguma coisa. Aí eu peguei e eu vi um filtro de água. E aí tinha um copo bonito lá no filtro de água, eu enchi o copo de água. E tomei toda a água. Enquanto eu tomava toda a água, eu abri a geladeira. Enquanto eu olhava, eu fiquei, deixa eu ver, o que eu vou comer? Não. Aí eu fechei a geladeira. Aí eu sentei, abri o celular, vi alguns WhatsApp, entrei no Instagram, não sei o quê. Quando eu vi, a minha fome, que não era fome, era uma simples vontade de
comer, tinha passado. E eu não tinha nem comido o iogurte que eu fui disposta a comer. Então, esse negócio da gente respirar, isso é controle, autocontrole, né? O meu corpo não é diferente do da Vanilda, não é diferente do da Jo, não é diferente do Valentim, não é diferente da Maria, não é diferente de ninguém. O nosso corpo, ele é igual há mais de 200 milhões de anos, né? Ele não mudou, né? Diz que a última atualização do nosso corpo foi há 80 mil anos. Gente, é anos pra caramba, né? A Então, diferença são só os nossos hábitos. os nossos hábitos e o quanto a gente está disposto a mudar a nossa rotina, o nosso hábito, né? Outro dia eu ouvi uma moça falando assim, o que é mais difícil de mudar? Crença ou hábito? O que vocês acham? Eu acho que é né? hábito. É o hábito. O hábito. Então, a maioria das pessoas respondeu crença, porque era relacionado a financeiro, prosperidade financeira. E ela falou assim, não, o mais difícil de mudar é o hábito, né? Porque você vai hoje, prometeu que amanhã, a partir de amanhã, né, Valentim, a gente vai correr todos os dias 20 minutos. Eu né? acredito que é bom, mas o meu hábito de não fazer é bem mais difícil de mudar o meu hábito do que o que eu acredito. Então, esse negócio da gente a autossabotagem, na verdade, é um hábito que a gente não quer mudar. Então, não é uma crença, né? Você só vai mudar a sua crença a partir do momento que você começa a construir novos hábitos, né? Então, assim, existem crenças limitantes? Existem, mas a maioria delas a gente consegue recondicionar com hábitos novos. Então, assim, eu tenho certeza absoluta que quando uma coisa de vida ou morte, a gente vai mudar. Fumante não para de fumar se ele não receber um atestado assim, olha, você vai morrer. Se você não parar de fumar, você vai morrer, né? A maioria das pessoas vão entrar numa dieta porque ela está com diabetes alto. E o diabetes, eu falei já numa live, eu acho, é o Alzheimer, né? É o novo Alzheimer. Quer dizer, o Alzheimer está sendo considerado diabetes tipo 3. Tá? Então, eu esqueci do livro, eu ia trazer o livro para mostrar para vocês. Existe um livro chamado Dieta da Mente, que é de um neuro... E ele fala que os estudos hoje estão sendo feitos em cima de carboidratos, açúcares e farinhas, porque eles estão vendo muita semelhança de quem tem Alzheimer, que vem de um quadro de diabetes. São pessoas que são pré-diabéticas ou diabéticas. A maioria das pessoas que têm Alzheimer ou problema de esquecimento, né? Então, assim, para a gente ver que hoje o carboidrato, a farinha, já não é mais importante, né? Nem para a criança, nem para o adulto. A gente pode tirar, né, a farinha, o carboidrato da nossa comida, deixando ela realmente no que o doutor Dukan deixa para a gente, né? Uma cota lá por semana quando a gente chega na consolidação. Então, a farinha é a coisa mais fácil da gente mastigar. Por que a gente engorda? Porque a gente está botando para dentro tanta coisa macia, gostosinha, que dá prazer, né? E esquecendo das raízes, das hortaliças, das carnes, né? Uma amiga minha dentista, ela falou assim, é verdade que mastigar carne faz crescer, né, a mandíbula. Eu estou comendo tanta carne agora que meus dentes estão até se separando, né? Então, a impressão que dava é que os dentes dela estavam abrindo. E existe uma coisa chamada desgaste fisiológico natural, porque no corpo tudo atrofia, gente, tá? O Valentim sabe disso. Não tem nada que se a gente não treinar, né, a gente não vai ter atrofia. Então, para você ter certeza disso, faz o seguinte, engessa um braço e fica lá 1 mês, 2 meses sem usar aquele braço. Uma semana já vai. Quando você tirar, um braço vai estar mais grosso, mais fino que o outro, né? O que ficou engessado, atrofiado, sem uso, ele ficou mais fino do que o que ficou em uso. A nossa boca é a mesma coisa, ela foi feita para mastigar. Então, menos carboidrato, mais frutas, verduras, legumes, carnes, tá? Ovo é uma excelente opção, desde que você corte pelo menos em 4, tá, Vanilda? Vamos ser assim, mais elegante na hora de comer nosso ovo cozido, né? Porque ovo Porque cozido... a Vanilda, pô, Carlinha.
A Vanilda faz igual eu faço com o ovo, ela pega o ovo e come, ele engole ele, igual Eu imagino que sim, porque aí- quando a Sayuri começou a contar, ela quase se borrou ali toda de rir. Então, nós já imaginamos que ela é bem dessas. Ela é das nossas. Come. Eu faço isso quando eu não tenho realmente tempo. Tipo, de manhã. Ontem, eu postei hoje, né? Minha alimentação de ontem. Eu costumo fazer o ovo fritinho, com pãozinho bonitinho e postar. Ontem tinha que fazer marmita, tinha que fazer lanche, tinha que fazer não sei o que lá, e acabou, tinha que me maquiar, porque eu não posso receber meu paciente toda, né, destruída, com cara de quem não dormiu. Então, eu vi que eu não ia fazer meu café da manhã, eu tirei um dos ovos da minha marmita, que já estava até descascado, porque gordinho não gosta de ficar descascando na hora que tá morrendo de fome, né? Não, a gente quer comer o negócio, né? Então, eu já gordinho. peguei um ovo e dei uma mordida, fotografei a outra para acabar, escovar o dente e sair. Odeio escovar o dente também depois de comer. Vocês são assim? Dá um gosto horrível na boca. A gente gosta de ficar com gostinho de comida na boca para emendar na outra comida, né? Então, é outra dica. Comer, toma um copo de água, toma o seu café, imediatamente vai escovar os seus dentes. Por quê? Você não teve o consumo de açúcar e carboidrato, porém, a partir dos 25 anos, eu acho que aqui todo mundo passou dos 25, não sei se a Jo Me tira passou. dessa daí, amada. Não vem com essa não, tá? Me Então, tira seu disso. colágeno tá beleza, né? E você não vai ter o problema que eu tô te falando. A partir dos 25 anos, a gente tem uma tendência a ter mais problemas periodontais, ou seja, de gengiva, que é o que a Carla estava falando, tá? Uma pessoa aí de 47 anos que tem isso, não eu. Eu com 18 não tenho esse problema. A gente não tem problema de cárie, mas tem problema de periodontite, né? Que é a formação do cálculo, do tártaro, o famoso tártaro, que é o quê? É a placa bacteriana que não foi devidamente removida e ela começa a se calcificar. Então, porque na nossa saliva ela tem sais minerais também. Então, esses sais minerais que ficam na nossa saliva, eles vão se depositando, né? Em cima dessa placa e aquilo vai calcificando. E aí o que acontece? O nosso dente, ele está fixado num ambiente 100% estéreo. O nosso osso, nossa gengiva, ela tem que estar 100% estéreo. Quando a gengiva sente que tem placa bacteriana lá, o que ela faz? Um processo de inflamação, né? E a gente sente a gengiva sangrar, né? E aí, o que a gente costuma fazer? Tá sangrando? Não vou escovar, ou não vou passar fio dental. Sim, é o contrário, Quando o ideal, né? É exatamente o contrário. Se você tem sangramento, escove com um pouco mais de força, né, de peso, e passe mais fio dental. E drene aquele sangue, porque aquele sangue está cheio de infiltrados, cheio de bactéria. E aquilo vai jogar bactéria para dentro do seu osso. E o seu osso, ele só é colado em superfície estéreo. O que ele vai fazer? Sentindo a presença da bactéria, da placa, ele vai começar a ir em direção contrária, ou seja, ele diminui. E aí ele aumenta o tamanho do seu dente, expõe um pedaço da sua raiz e a gente tem a famosa sensibilidade dentinária. Mas o mais importante, tá? Não é que... Obrigada. Não é só que você está tendo sensibilidade dentinária, é que você está perdendo o osso. E quando você nem fala, Sayuri, nem fala. Pois é, mas é importante. Quando você perde osso, aí a gente vai ter mais dificuldade na mastigação e a gente vai ter dor, tá? Aí a gente vai engolir. Aí é que a gente engole inteiro, porque tá doendo. Ô, gente, pro nosso desespero, isso que a Sayuri falou da boca, que aos 25 anos começa a dificultar, não é só para a boca não, tá? É para tudo. O corpo inteiro. Obrigada. Pele, obrigada por me informar isso músculo. às 21h18, entende? Fiquei feliz. Vou dormir magnificamente. Por isso que a gente tem que fazer o mínimo de exercícios musculares para manter nosso corpo, né, em pé. O que sustenta o nosso corpo não é o osso, é o músculo. Né? Então, veio a calhar a presença do Valentim aí, né, do Renato dentro da gente, a gente tentar
a fazer o mínimo de exercício muscular, porque quem está com problema na coluna está com problema de abdominal, né? O abdômen é um pouco distendido, né? Então, assim, eu sei que obesidade é um assunto delicado. Hoje tudo é motivo para processo, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas vamos pensar assim, se o nosso corpo fosse feito para aguentar um peso muito maior do que aquele que é recomendado, né? Deus já teria feito a gente nascer bem acima do peso, né? Então, eu imagino isso, eu adoro comer, o meu sonho, de verdade, era ser uma gordinha feliz. Sabe aquelas pessoas que estão acima do peso e elas se sentem felizes e elas não têm... Eu não sei, né? Eu já conheci muita gente que fez bariátrica que dizia isso. Eu tenho uma amiga que falava assim, eu sempre fui gorda, desde criança, e eu sempre fui das extravagantes, das que chegavam, e sempre foi mesmo. Quando ela fez bariátrica, ela falou assim, eu fui fazer um curso de autoconhecimento, e nesse dia eu resolvi que eu ia fazer bariátrica. E ela não fez nem um processo seletivo, ela pagou e fez. Isso há 20 anos atrás. E aí ela falou assim, eu sempre achei que eu era uma gordinha bem resolvida. Quando eu fiz esse curso, eu vi que eu não era. E quando eu emagreci, eu tive muitos problemas, porque ela não se reconhecia, quase terminou o casamento, achou outras compulsões, né? Bebida, compras, mas ela falou assim, mas eu hoje, depois de uma bariátrica, depois de uma plástica, eu sou muito mais feliz, né? Então, Sayuri, ela se percebeu que ela não era feliz estando acima do peso, mas era a forma como ela encontrou para afrontar a mãe, que a mãe era magra e dava remédio para ela desde os 12 anos, para ela emagrecer. Sayuri, só aproveitar essa deixa aí, eu acho que não existe gordinha feliz até um certo ponto da vida. Porque quando você vai envelhecendo com obesidade, não tem como você ser feliz porque você não vai ter saúde. Então não tem como ser feliz. E a gente tem que lembrar também, eu concordo com isso que você falou, né, que Deus fez a gente, não fez a gente para ser muito gordinho, mas existe o fator genético. Às vezes a pessoa é muito mais difícil porque ela já tem uma genética. Então é muito mais difícil para ela emagrecer, entendeu? Então as pessoas têm que ver isso também, porque infelizmente tem pessoas que nascem com fator genético que já piora tudo. Essa pessoa sofre mais, é mais difícil para ela. Não é tão culpa dela, entendeu? Eu concordo com tudo isso que você está falando, mas assim, a gente vai entrar numa seara também de que existem pessoas que têm outros problemas e outras limitações físicas também, e que vão ter mais dificuldade de arrumar trabalho, né? Então, assim, eu costumo assim, que Deus não te dá uma... A genética não dita nada do que além daquilo que precisa fazer um pouco a mais, um esforço a mais, você sair do estado. Conhecimento é poder, eu acho que a gente tem que estudar, a gente tem que, se você tem tem que saber que o seu esforço vai ter que ser um pouco maior. Sim, eu acho, né? Hoje eu tento pensar da seguinte forma, mas eu querer tinha antigamente, porque querer comer como eu comia antes, né? Querer ter a vida que tinha antes é estar fora do meu peso, né? É o preço que se paga, né? Então, assim, eu falava muito isso, eu não vejo a hora de chegar no meu peso para poder comer tudo o que eu quero. Só que o errado era aquilo, né? O errado era aquela vida. Então, não é querer continuar vivendo errado. A partir do momento que você sabe o caminho, tem que tentar seguir o caminho certo, né? Quando a gente era jovem, né, um pouco mais jovem, diziam que as drogas eram ruins. Chegou uma época que os especialistas eles mudaram as falas, eles diziam assim, não diga para o seu filho que a droga porque quando ele experimentar, ele vai achar bom, né? E aí ele não vai mais acreditar em você. Então, assim, a droga, ela é tão boa, ela te traz um prazer, um conforto tão bom que você não vai querer largar. Só que o prejuízo que você tem é muito grande também, né? A droga Então, a gente, é o que a Carla fala, o açúcar é a droga lícita
né, mais consumida, infelizmente. Sim, Se todo mundo. soubesse E mais barata. e mais barata. Se todo mundo soubesse o quanto é prejudicial o açúcar deveria ser vendido sob prescrição médica, né? Sim. O açúcar, a farinha, né? Então existe uma indústria farmacêutica fortíssima por trás disso e eu acredito muito nisso. Então, assim, se a gente tem um fator hereditário que nos normal, porque acho que a vida já não é mais normal, o tanto de festa, o tanto de bebida, o tanto de comida já não é mais normal. Então, se você tem. A única coisa é que a gente vai ter que fazer um pouco além daquilo que uma outra. Meninas, deixa eu interromper vocês aqui um pouquinho. O papo está maravilhoso. Estão faltando 2 minutos para acabar. Deixa eu dar um tchauzinho ali para a filha da Joana. Cumprimentar a Maria de Jesus, que eu não cumprimentei ela ainda. Maria, que bom você aqui, lindona. A Rosângela entrou, ela não está aparecendo aqui para nós, mas ela deve estar por aí. Rosângela também muito bem-vinda. Nós estamos com 2 minutos para terminar. Eu queria muito voltar, ficar aqui a noite toda, mas a gente não consegue. Né? Papo maravilhoso. Eu amei. Nossas aulas, elas são maravilhosas, né, gente? Eu tenho que arrumar meu Zoom para nós podermos ficar aqui 7 horas direto. Então, assim... Yuri, a minha adolescente entrou aqui, ó, porque ela tem muita olheira nos olhos. Aí você falando aí, ele estava só escutando aqui. Quer saber o que essa menina anda comendo? Ô, Joana, é sua filha ou sua irmã? É minha filha, 16 anos. Nossa! Meu Deus do céu. Então, você pode me parecer mais? Linda. Sayuri? Oi? Quem está me chamando? A Joana. A Jo... Oi. Você viu? Ela tem 16 anos e bebe com muita olheira aqui, ó. É mastigação, né? Pode ser respiração também. Ela tá pode estudando respirar muito. pela boca. A Rosângela apareceu. Rosângela, boa noite, minha linda. Olha o cabelo dessa mulher. Olha aqui, ó. Gente, eu tô cumprimentando. Eu tô interrompendo vocês e cumprimentando rápido para dar tempo de eu me despedir de vocês, de cada uma se despedir. Não deu tempo das perguntas, mas valeu muito a pena a gente ouvir, né? Mesmo que eu acho que a Sayuri conseguiu levar a aula de forma que ela já foi eliminando as nossas dúvidas, né? Se vocês quiserem que a próxima aula continue esse mesmo assunto, que eu achei muito interessante, falei que não ia dar tempo de falar do bruxismo, tá vendo? Porque é um assunto muito importante, é um assunto que a gente precisa muito estar por dentro dele. Então, dentro dos grupos, nós vamos conversar sobre isso, se a gente volta nesse mesmo assunto, e vocês já preenchem a caixinha de pergunta no Instagram, para a gente já voltar com as perguntas de uma vez, tá bom? Então, assim, ó, a aula, para quem vai assistir essa aula gravada, que vai estar no YouTube, deixa os comentários para a gente, fala direitinho aí o que vocês acharam da aula, o que vocês querem saber da próxima aula. Deixa aí. Entra para o clube. Já entra, ó, entra para o clube, as meninas estão aí falando, já entra para o clube, já vem ser Educaniana Imparável junto conosco. Vai cair aqui, infelizmente, se depender